Ao pensar em design de interface, é importante deixar claro ao usuário quais serão os resultados de suas ações e garantir que o mesmo realize todas as tarefas de forma simples e eficiente. Basicamente, fazer com que o usuário não precise de manual de instruções. Pensando nisso, em 1990, o cientista de computação Jacob Nielsen criou as chamadas heurísticas de Nielsen. As heurísticas de Nielsen são 10 princípios de avaliação da usabilidade de interfaces. Esses princípios definem pontos importantes da composição de interfaces, tendo como consequência uma ótima experiência de uso. Visibilidade do status do sistema. O sistema sempre deve informar ao usuário o que está acontecendo no momento da interação. Isso é feito por meio de feedbacks instantâneos para orientá-lo. Por exemplo, quando estamos assistindo uma playlist do YouTube, do lado direito fica bem claro qual vídeo estamos assistindo, qual é o próximo, quais assistimos ou não. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Toda a comunicação do produto deve falar a linguagem do usuário e não ser orientada ao sistema, ou seja, não devemos usar linguagem técnica ou termos que são de conhecimento específico. Todas as nomenclaturas devem ser contextualizadas e ser coerentes com o modelo mental do usuário. Isso também é aplicado a ícones e imagens ilustrativas. Liberdade de controle fácil para o usuário. Os usuários geralmente escolhem funções do sistema por engano e precisarão de uma saída de emergência. O sistema deve permitir que o usuário faça suas escolhas sem a necessidade de lembrar um comando específico. Consistência e padrões. É importante manter a consistência e padrão visual, seja em texto, cor, desenho do elemento. A experiência de uso se torna mais interessante, pois não existirá aquela sensação de estar perdido na aplicação. Uma vez aprendido o padrão, será algo replicável em outros contextos. Um grande exemplo de consistência e padrão é o Google. Prevenção de erros. Não é uma boa ideia deixar seu usuário errar sem explicar previamente o motivo do erro. No entanto, melhor do que mostrar ao usuário boas mensagens de erro é prevenir que o mesmo não cometa o erro. A busca do Google demonstra isso muito bem ao sugerir o que pesquisar. Reconhecimento em vez de memorização. Numa aplicação, fornecer dicas ao usuário faz com que o mesmo reconheça os padrões, de forma que ele não precise memorizar informações. O breadcrumb é um exemplo muito utilizado em aplicações web, onde é possível visualizar todo o caminho navegado pelo usuário para chegar na página atual. Flexibilidade e eficiência de uso. Para aprimorar a experiência do usuário dentro do sistema, tanto para o mais leigo como para o mais avançado, a flexibilidade possibilita um uso equilibrado para ambos. Estética e design minimalista. Design simples e objetivo, onde seja fácil a localização de guias, opções ou informações, deixando o layout o mais simples e direto possível. Exemplos de layouts minimalistas são encontrados em aplicativos como o do Nubank, um aplicativo simples, porém objetivo, com telas diretas e que buscam informar o cliente de forma mais breve possível. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. Informações precisas e diretas sobre erros ocorridos no preenchimento de formulários, por exemplo, indicando qual campo ficou em branco ou com texto inválido, como por exemplo, colocar letras no lugar de números, sendo a mensagem de aviso direta e objetiva, tornando fácil a identificação para o usuário de qual foi o seu erro cometido. Aplicativos e sites como Spotify, Facebook refletem fielmente exemplos como esse, pois, na hora de fazer a sua inscrição,
Caso o usuário esqueça de informar alguma informação ou preencher algum campo, ele retorna para o usuário o erro cometido, além de destacar o local do mesmo, tornando mais fácil a correção do erro. Ajuda e documentação. Uma interface intuitiva e clara evita a solicitação de ajuda em algumas situações. Mesmo assim, devemos manter ao alcance do usuário itens de auxílio para determinadas ações. Além disso, devemos manter ajudas fixas que podem ser acessadas a qualquer momento em caso de dúvida. Um exemplo disso são as FAQs com as questões mais solicitadas.